Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa casa espírita virtual do Centro Espírita Vovô Nestor, essa casa que nos congrega, que nos acolhe e que tem como objetivo, às quintas-feiras e aos domingos, realizar o estudo do Evangelho na visão espírita. Boa noite, Sueli, como que você está? Nós estamos aqui ouvindo essa música, asserenando os nossos corações, sentindo a presença de Deus, nosso Pai. Que possamos, Senhor, neste momento, nos envolver com esta paz. Nem sempre, Senhor, é a paz que nasce em nós. Mas um dia, Senhor, teremos esta paz da nossa alma. Então, que nesse momento possamos nos acalmar com esta música, possamos nos asserenar, Senhor, para os nossos estudos da noite. É tão bom conhecermos o Teu Evangelho, para superarmos as tribulações do dia a dia. Respiremos profundamente, nos sintamos relaxados, ouçamos esta música e nos conectemos com o mais alto, com a sua misericórdia. É tão bom estarmos aqui entre amigos. Quem quiser pegar a sua água, para no final do nosso encontro, podermos pedir a Deus que a magnetize. Agora o horário já se deu. Queremos fazer uma oração, pedindo ao Senhor da vida que abençoe-nos nesta noite,
nos fortaleça, nos dê bom ânimo, nos dê coragem, para que possamos cada vez mais compreender a mensagem cristã e ela, Senhor, nos tornar melhores, nos tornarmos mais calmos, mais amorosos, mais fraternos. Que nesta noite, Senhor, sintamos o amor nos envolver hoje e sempre. Queridos amigos, o capítulo que nós vamos trabalhar nesta noite é o 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Olha que interessante, né, esse capítulo. É um capítulo que vai falar, né, do amor, da caridade, que é o amor em ação, conforme diz para nossa Terezinha Oliveira. Mas o início desse capítulo há uma mensagem em Mateus, né, capítulo 8. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Olha que lindo, né? Primeiro, Jesus estava descendo do monte. Boa noite, Irene, como que você está, querida? Então, ele estava a trabalho. Ele estava fazendo a divulgação da Boa Nova, né? E veja, sempre com as pessoas ao seu lado. Porque a Boa Nova nos atrai. Porque a nossa alma está sequiosa da sua mensagem, que são as boas notícias, que está nos convidando à construção do reino dos céus dentro da nossa alma. Então, as criaturas daquela época, tanto quanto de agora, como nós mesmos, temos sede, temos fome da mensagem de amor. E aí veio um leproso. Veja, hoje a lepra tem uma cura. Se ela não tem uma cura total, ela tem remédios, condições diferentes de tratamento, que vai atenuar muito, né, as consequências da doença. Tudo aquilo que cercava a lepre, que é nada mais, nada menos, naquela época como agora, o apodrecimento das carnes da pessoa. Então, apodrecia o rosto, o nariz, a boca, os braços, as terminações dos pés. Então, a pessoa ia ficando desconfigurada. Como não havia uma medicina avançada, as pessoas entendiam que adivinha aquela doença de algo que as pessoas haviam praticado e que ela era contagiosa. E hoje a gente sabe que ela não é. E aí, esse leproso que estava lá, e eu fico aqui a imaginar, né, quando a gente está doente. Então, a gente quer receber
um acolhimento, a gente quer falar da nossa dor, das nossas necessidades, a gente quer ser ouvido, né? E ele estava lá ouvindo Jesus, porque com certeza aquela mensagem que Jesus era portador estava saciando-lhes a alma, estava lhes alimentando o coração. Aí ele faz uma indagação a Jesus. Olha que lindo, né? Se tu queres, Senhor, pode me limpar? Quer dizer, ele reconhecia em Jesus alguém superior a ele e, acima de tudo, um enviado de Deus. Ele reconhecia, né? E olha que Jesus responde: pois eu quero ficar limpo. Eu fico aqui a pensar, né? Jesus se sensibilizou com aquele sofrimento. Como muitas vezes a gente se sensibiliza com o sofrimento alheio. E ele, na sua compaixão por aquela dor, e ele que era portador de magnetismo, conhecia os fenômenos da vida, tanto espirituais como materiais, podia atuar sobre estas leis, sobre criar fenômenos, hoje bem explicados pela doutrina espírita, né? Olha o que acontece. Ele vai, ele direciona àquele homem todo o seu amor, todo o seu sentimento de melhor. Então, vibracionalmente, aquele homem recebe o amor de Jesus. E aquele amor de Jesus o curou. Quer dizer, o magnetismo, a energia que Jesus endereça, ele é de tal potência que vai agir perispiritualmente e fisicamente e vai curar. E aí, olha que a Jesus ensina, né, para nós, que tudo aquilo que a gente receber de Deus deve ficar entre nós e Deus. A gente não deve alardear para as pessoas. Oi, Nádia! Como que você tá, querida? Saudades! Muito bom tê-la aqui, diretamente da Itália. E aí, Jesus fala, não precisa falar. Você recebeu aí um amparo. Deus está aí, te ajudando, te fortificando. Você está merecedor disso. Mas ele faz uma recomendação. Mostra-te ao sacerdote e faz a oferta. Por quê? Porque a pessoa que era portadora da lepra não podia viver em sociedade. Então, ela era excluída da sociedade. E quem tinha esse controle, quem realizava isso, né, eram no templo, eram nas sinagogas, então eram os rabis, os sacerdotes, e era eles que precisavam saber, né, era eles que precisavam saber e reintegrar, né, essa pessoa na sociedade. Por isso que Jesus manda, né, o leproso, agora o homem com saúde, aos sacerdotes. E aí também haverá uma grande oportunidade de divulgação da mensagem de Jesus. Que bonito, né? E muito legal também a gente refletir que o sacerdote também será atingido, né, por esta cura. Porque eles vão se indagar. Eu não consigo realizar essas curas, porque aquele homem consegue.
E se a gente for ver a vida daquele homem, que é Jesus, a gente vai entender porque ele cura, porque ele era amor. E os sacerdotes ainda estavam presos à política do templo, àquela vivência exterior do templo, já tinham se distanciado do sofredor, ficando preso aos rituais. Então, é muito interessante esse estudo, mas a gente também não pode esquecer que este estudo está dizendo que a gente tem que fazer o bem, né, sem ostentação. As pessoas não podem, né, observar em nós esta divulgação de quanto somos bons, somos diligentes, né? Estamos aí sendo os servos de Deus, né? Não, o verdadeiro servo de Deus trabalha, né, na simplicidade, trabalha aí sem estar muito na mídia, muito, né, aparecendo, porque o que tem que aparecer é a obra, é Deus, é o nosso Pai, é Ele. Porque tudo que é feito de bom no mundo advém dele. Advém dele. É isso que a gente precisa, nada de nós. Nós só somos intermediários, né? Então é muito importante a gente compreender isso. E também a gente não pode esquecer que este capítulo está falando também dos infortúnios ocultos. Gente, é interessante essa colocação de Kardec, né? Porque muitas vezes, quando há grandes calamidades, a gente observa as pessoas se articulando para ajudar, né? Aquelas campanhas, isso é maravilhoso. É a capacidade que nós, o povo brasileiro, temos de amparar o próximo. Mas, no cotidiano, no dia a dia, quanto sofrimento as criaturas passam. Inclusive no nosso lar. Inclusive no nosso lar. Às vezes é o nosso companheiro, companheira, filhos, parentes, e a gente nem se dá conta desses sofrimentos. Porque às vezes a gente está tão atribulado, preso no nosso cotidiano, na nossa vida, nos nossos interesses, que a gente não se dá, né, conta desse sofrimento. Porque qual o sofrimento que a gente se dá mais conta? É quando alguém passa fome, quando uma pessoa não tem um teto, mas às vezes aqueles problemas morais sérios, né, aqueles problemas, né, que a gente observa, perda de pessoas amadas, de doença, de dificuldade na vida, a gente não observa. Porque às vezes a dificuldade é da pessoa com a vida, com ela mesma. Eudócia, que prazer tê-la aqui, minha querida. Que Deus também te ampare há muito tempo, né, Eudócia? Também estamos com saudade. Então a gente percebe, né, que nós, como filhos de Deus, temos que estar atentos ao outro, ao seu sofrimento. Se muitas vezes nós não temos condições materiais de ajudar, podemos sempre, sem qualquer erro, né, ter condições morais para ajudar. Isso nós todos temos. Quem de nós não pode ligar para um amigo, ouvi-lo, deixar a Netflix, deixar lá as suas obrigações e ouvir alguém?
Quem não pode no seu lar orar por alguém? Quem não pode estar simplesmente ao lado daquela pessoa sofredora? Precisa dizer uma palavra, ela está ao lado. Então, todos nós temos algo de bom a dar aos nossos irmãos. E esse capítulo também vai falar de uma passagem que eu, particularmente, amo, acho linda, é de um ensinamento muito bonito, que é o óbolo da viúva. Porque às vezes a gente acha que para ajudar, nós temos que ter milhões. Ah, quando eu ganhar na loteria, né, eu vou doar 1 milhão do que eu ganhar para os pobres. Quando eu ficar rica, eu vou ajudar. Graças a Deus, a Madre Teresa de Calcutá não pensou assim. E se levanta aos 50 anos, né, em Calcutá, para ajudar as párias. E consegue realizar um trabalho imenso em prol da humanidade. Graças a Deus também Jesus o pensou assim. Pobre, o simples trabalhador se levanta e consegue dividir a história, antes dele e depois dele. Um homem que é amor, né? Um homem que representa a manifestação maior de Deus na Terra. Então, amigos, vamos pensar aqui nessa parábola, nessa historieta do óbolo da viúva, onde, né, estava Jesus sentado no templo, junto com os apóstolos. Lembra que Jesus, ele ensinava no dia a dia, né, nas coisas do dia a dia, na vivência diária, né? Ele senta lá e começa a observar aqueles que vão depositar as doações no gasofilácio. Então, o que era o gasofilácio? É tipo meio uma tumba. Vamos pensar naquela tumba de música. Então, havia uma boca numa parede, ela era de metal, você jogava as moedas ali, e ele fazia um caracol e caía lá num quarto. Então, toda vez que você punha muita moeda, fazia um barulhão. Trum. Se você punha pouquinha, fazia um barulhinho pequeno. Então, Jesus está vendo os homens colocando muitas moedas, né? Mostrando para os seus pares quanto ele era bom, porque ele estava doando muito. Aí chega uma pobre viúva, né? Bem paupérrima, e dá 2 moedinhas, né? Talvez denário, que era o menor valor lá da lá daquele povo. E aí, né, Senhor, Jesus vai dizer que aquela mulher deu mais que todos os outros anteriores. Por quê? Porque ela deu daquilo que lhe faltava, não daquilo que sobrava. Porque geralmente a gente é assim, né? Dá do que sobra, não dá do que a gente necessita. E eu trago aqui a figura do Bezerra de Menezes, que quantas vezes não tinha dinheiro para comprar comida para os seus filhos, porque havia dado tudo para os seus necessitados. Isso é difícil. Então a gente precisa aprender, né? Que a gente tem que fazer isso com muita serenidade, né? Com muita certeza de que estamos fazendo para Deus, que nós estamos se colocando, né, em nome de Deus junto às criaturas. E dar, no melhor sentido, né, aquilo
com muito amor, com muito carinho, e não para o que as pessoas veem, né? Então, pensemos no nosso guarda-roupa, precisamos de 30 pares de sapato. Vamos pensar no nosso armário de mantimento. Precisamos guardar tanta comida, se podemos ir comprar mais. Pensemos também nos nossos parentes que nos ligam, se a gente não pode fazer um pouquinho mais, ouvi-los, ir até os seus lares, dar uma atenção. Então, tudo isso, meus amigos, a gente precisa refletir nessa mensagem que Jesus está nos ensinando. Como estamos dando? Só estamos dando o que é de supérfluo ou estamos dando no nosso tempo, da nossa atenção, que não estamos terceirizando? Que é quando Jesus diz: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chame nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteçam que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurados, porque esses não têm como te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Olha que passagem linda. Quer dizer, quando nós formos ajudar as pessoas, saibamos fazer a elas o melhor, o possível de nós. E no futuro estaremos fazendo o impossível. Mas sem esperar nenhuma retribuição. Olha como é difícil. Porque a gente já faz esperando. Então eu vou comprar o presente do fulano, que custou R$200, porque ele vai me devolver um presente de R$200. Vou comprar aquilo lá, daquele jeito, porque ele vai ser obrigado a me retribuir também. Então, nós temos que ter esse cuidado. Quando nós fizermos, façamos aquilo que achávamos pela nossa consciência que é o melhor, né? E esquecemos, e vamos esquecer. Porque senão nós vamos ficar assim, né? Eu faço tanto para aquelas pessoas e elas não me agradecem. Elas não retribuem. As pessoas não vão retribuir mesmo. Porque cada uma está num estágio evolutivo. E gratidão pressupõe uma pessoa mais espiritualizada, compreendendo que tudo na vida é nos dado pelo amor de Deus. E quantos de nós somos gratos a isso? Imagina, tudo nós achamos que é nosso. Imagina, a vida não é nossa, todos os bens materiais, os bens das pessoas que estão, nada é nosso.
tudo é concessão divina. E quanto nós somos agradecidos a Deus? Quase nada, quase nunca. Quanto nós somos agradecidos aos nossos pais, porque nos deram um corpo, uma condição nova, reencarnatória? Quase nunca. Muito pelo contrário, ainda falamos mal do pai e da mãe. Mas deveríamos ser gratos, porque eles fizeram para conosco uma caridade muito grande. Então, não esqueçamos que quando nós formos ajudar, nós não devamos ficar pensando na retribuição. Não. Porque se a gente fizer com todo o desprendimento possível, tudo que nós fizermos, nós vamos colher na nossa vida. Porque aí será a retribuição de Deus. Se aquelas pessoas nos retribuírem, a retribuição já está paga. Mas se a gente for fazendo, realizando e trabalhando, né, achando que e acreditando mesmo que nada é nosso, o nosso retorno, aquelas boas ações vão acontecer naturalmente. E aí poderemos dizer, pessoa feliz, né? E ela vai comer o pão no reino de Deus. O que é o pão? É um tipo de alimento que nos sacia a fome, que nos mantém sadios. Então, nós vamos poder espiritualmente comungar com a espiritualidade superior, né? Poderemos estar aí no futuro unidos com Deus cada vez mais, tal como Jesus. Então, era isso que eu tinha para falar. Agora, vamos todos nós aqui orar. Eu vou pôr uma musiquinha para que possamos nos embalar nesta música. E vamos, nesse momento, nos unir com Deus. Pensar o quanto na nossa vida diária estamos ligados a Ele. O quanto deixamos Ele ao lado. O quanto trabalhamos em seu nome. E vamos, nesse momento, sentir na nossa casa este vai magnetizar a nossa água, naquilo que nós precisamos. A sua luz vai espargir por todos os cômodos da minha casa. Vai alcançar os espíritos que porventura estejam na nossa casa. Sintamos Jesus. Agora, cada um de nós vai pensar em alguém que precisa de ajuda, que tem um problema. Vamos fortalecer estas pessoas. Vamos fortificá-las, envolvê-las com muito amor, para que elas vençam os percalços do caminho, que elas sigam confiantes em fé sempre. Obrigada, Senhor, que o seu amor nunca deixe de nos envolver. Obrigada, Pai, por estes momentos de oração. Esteja conosco, Senhor, hoje e por todo sempre.
Boa noite a todos. É um prazer tê-los. Estava com muita saudade de todos. Haja muita paz para todos. Até a próxima semana.